melhor e que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem na tua presença. Amém. Nesse momento onde você estiver, eu quero que você coloque a sua mão no seu coração. Seja você aqui presencial e a todos vocês que estão conosco, a nossa igreja online. Nós temos membros da nossa igreja que nós chamamos de irmãos, congregando conosco do Canadá, Portugal. Quero que você, onde você está na sua casa, seja você com seu celular ou com seu computador, coloque a sua mão no seu coração. E quero junto com você ter um momento de oração. E nós vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus faça aquilo que somente Ele pode fazer. Senhor Jesus, nós clamamos a Ti. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo que pairava sobre as águas na fundação do mundo. Ó Espírito Santo de Deus, que possuía os teus servos para cumprir propósito aqui na terra. Ó Espírito Santo de Deus, que desceu como a forma de uma pomba sobre o Filho do nosso Pai Jesus. Espírito Santo que agitava as águas, Espírito Santo que nos visita. Nesse momento eu oro para que o Senhor venha nos envolver, a Tua presença. Nada é melhor do que a Tua presença. É neste lugar que nós habitamos. Podemos ser quem nós somos diante do Senhor. Eu oro para que nesse momento cada um de nós venha a ser invadido por paz. O Senhor Jesus Cristo nos prometeu paz, não uma paz que o mundo pode oferecer. Um lugar de segurança. A todos nós que trabalhamos no dia de hoje, você que trabalhou assim como eu, que nós nos esforçamos, passamos tempo trabalhando, precisamos ter uma performance, você que teve que se arrumar para sair de casa, você que está trabalhando presencial e teve que se arrumar, teve que trabalhar, agora nós estamos na casa do nosso Pai. Este é um lugar seguro. Nós nos aproximamos de Ti, ó Deus, com o coração quebrantado, para que o Senhor venha guardar os nossos adolescentes, Deus. Nós oramos pela vida dos filhos dessa igreja, cada criança, Deus, desde aqueles que são ainda no colo, Pai, os adolescentes, os jovens dessa igreja. Nós oramos pela família da nossa igreja, cada pai, cada mãe, Deus, cada pessoa que ainda não tem a sua família salva. Nós oramos, Deus, que venha haver salvação no nosso meio. Nós oramos por cada filho, Deus, que se afastou dos Teus caminhos, Deus, que o Senhor venha trazer resgate em nome de Jesus. Nós oramos por salvação, Deus. Eu oro junto com essa esposa que ora pelo seu marido, Deus. Eu oro como essa mãe pelo seu filho, Deus. Nós Te pedimos que haja salvação nas famílias da nossa igreja, em nome de Jesus. E todos aqueles que creem no poder de Jesus, diga amém, dê uma salva de palmas. Se você crê nisso, amém, amém e amém. Você que está aqui presencial pode se assentar. Eu vou pedir por gentileza para acender as luzes. Boa noite, igreja, vocês estão bem? Vocês que são de Jundiaí, talvez aqui das redondezas, nós estamos muito felizes com a chuva. Quem acha que a gente estava precisando de chuva aqui nessa cidade? Meu Deus, que calor. Quero dar boa noite a todos vocês que estão aqui presencial, todos vocês que estão nos acompanhando em casa. Quero que você faça algo muito importante, que vai abençoar muito a nossa igreja. Nós temos um canal no YouTube, MIVIP12, onde através desse canal no YouTube, nós estamos enviando a mensagem de Jesus, nós estamos nos esforçando para alcançar mais vidas pelo amor do nosso Deus. Então você pode fazer algo tão simples,
que não vai custar nada para você, mas vai nos abençoar muito. Se você puder ir no canal no YouTube, se inscrever, você vai estar sempre recebendo avisos dos nossos cultos, quando nós enviarmos algum conteúdo que possa te abençoar. E você fazer o seguinte também, que você pegue o link desse culto, você que está aí na sua casa, você copie o link desse culto e você envie para mais pessoas. Nesse tempo ainda onde nós estamos em pandemia, onde nós ainda estamos tendo cuidado com as vidas das famílias, todos nós aqui sofremos muito, nós ainda não nos recuperamos 100% da perda de alguém tão próximo de nós, alguém que ainda machuca o nosso coração, de saber que partiu, mas nós nos alegramos em saber que ele está em um lugar muito melhor, nos braços do nosso Deus. Por isso, é assim que nós estamos evangelizando a maior parte do tempo, através da internet, através do seu Wi-Fi. Então eu quero te convidar a você enviar esse culto para muitas pessoas, seus familiares, porque com certeza você vai abençoar a vida de muitas pessoas. Eu quero nesse momento que você, que está aqui presencial, faz parte da nossa igreja, e você deseja participar desse ministério através do seu dízimo, através da sua oferta, você que financeiramente quer ser coparticipante do reino de Deus através dessa casa, vai estar aparecendo para você aí nesse momento os dados bancários da nossa igreja. Você pode fazer uma transferência através do QR Code, ou você também pode fazer um depósito. Nós colocamos aí o nosso Pix para facilitar na transferência. Nós que somos filhos de Deus, principalmente dessa casa, somos muito ensinados a respeito de finanças. Nós aprendemos muitas vezes, ouvimos várias vezes, como o dinheiro ele é um ótimo servo, mas ele é um péssimo patrão. Então nós somos ensinados toda semana como nós não devemos ser escravos do pecado. Nós não devemos trabalhar pelo dinheiro e viver por dinheiro. O maior objetivo da nossa vida não é acumular posses. A sua maior conquista não vai ser um bem material. Todos nós aqui queremos um carro novo, nós queremos uma casa melhor, nós queremos conquistar um apartamento, nosso primeiro imóvel, nós queremos ter uma segurança financeira. E isso não é pecado em si. A Bíblia repete várias vezes como Deus pode e irá nos abençoar. Mas nós temos o maior objetivo de vida, glorificar a Jesus. A nossa maior riqueza, como Jesus diz, ela está nos céus, onde nenhum ladrão pode roubar e nem a traça consegue corroer. Por isso nós dizimamos, nós ofertamos, muitos de nós são primiciantes, ofertam na vida dos nossos líderes aqui da nossa igreja. Então nós não fazemos isso por obrigação. E se você visitar o nosso canal, você que é da nossa casa sabe que nós não, de maneira nenhuma, somos levianos com os dízimos, com as finanças e com o dinheiro do nosso povo. Nós temos pessoas fiéis, sérias trabalhando com o nosso dinheiro, tendo a certeza de que a sua contribuição, ela faz parte de manter essa igreja com as portas abertas, termos um melhor vídeo, um melhor áudio para você. Então nós não queremos de maneira nenhuma forçar você a fazer algo que não esteja no seu coração, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Por isso, nesse momento, você que se preparou para trazer o seu dízimo, uma oferta especial, você se prepare aqui presencial, você pode também fazer através do cartão, seja de crédito ou de débito. Nós temos uma maquininha aqui, onde você pode fazer uma transferência, e você que está em casa e vai fazer a sua contribuição hoje à noite, aí estão os nossos dados, e eu quero orar junto com você, que você feche seus olhos, você que vai fazer uma contribuição. Hoje à noite, eu e a minha família vamos fazer a nossa oferta. Nós estamos nessa série de família. Nós estamos ouvindo pregações sobre família. E nós fomos desafiados no primeiro domingo, na primeira mensagem, a nós fazermos uma oferta especial pela nossa família. Então você que vai fazer isso também, se Deus tocou no seu coração, quero orar junto com você. Feche seus olhos. Senhor, nós oramos agora pela finança, Senhor, pelo trabalho, Senhor, pelo salário, pela vida de cada um, Deus, dessa casa.
por cada pai, cada mãe, Deus, nós oramos para que venha haver promoções, Deus, para cada um de nós que precisa de mais dinheiro, para prover para os seus filhos algo melhor. Eu quero orar, Deus, para que o Senhor venha abrir as portas, Senhor, nas creches, por cada pai e cada mãe que está buscando uma creche, que o Senhor venha abrir a porta para essa família. Deus, que não venha haver desempregados em nosso meio. Nós oramos a Ti, Deus, dono do ouro e da prata. O Senhor venha prover na vida de cada filho Teu, que o Senhor venha colher cada oração, cada lágrima, cada propósito, Pai, cada pessoa que fez um desafio com o Senhor, que Deus, o Senhor venha mostrar a Tua fidelidade para conosco. Nós Te amamos, nós devolvemos o dízimo, nós ofertamos na Sua casa porque Te amamos, porque o Senhor é o nosso maior tesouro, Deus. Por isso eu oro pela vida de cada um que contribui nessa igreja, em nome de Jesus nós oramos. Toda a igreja diz: amém, 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 amém. Você que está fazendo sua transferência, pode fazer. E eu quero dar rapidamente para todos aqui os avisos, para que você não venha perder nenhuma programação da nossa igreja. Você está conectado conosco. Nós estamos em um propósito, um jejum, como igreja, pela vida dos adolescentes da nossa igreja. Nós decidimos jejuar, fazer um tempo de oração durante 21 dias pelos adolescentes da nossa igreja. Então você que quiser participar disso, você pode saber mais. Todos os dias, ao meio-dia, nós temos uma live de oração. Nossa igreja, nesse período de pandemia, nós usamos e abusamos das lives, da internet. Então todos os dias, meio-dia, no horário de almoço do seu serviço, você pode se conectar conosco e saber mais desse jejum. Sábado, às 20 horas, nós teremos o culto de jovens. E também, no sábado, nós temos os cultos de criança. Nós vamos ter um evento para as crianças aqui às 4 horas da tarde. Então, no sábado, às 4 horas, nós vamos ter uma programação presencial para as nossas crianças. Quero incentivar você, pai, você, mãe, trazer o seu menino. Se ele está deixando os seus vizinhos loucos lá, porque fica fazendo barulho na sua casa, traz aqui para a igreja. E você também que é pai e mãe, já pega seu jovem, seu adolescente, empurra ele, traz ele aqui para a igreja, vocês vão poder namorar em paz, vão poder aproveitar a casa de vocês. Então, sábado, nós temos essas duas programações para abençoar vocês que são casados. Traga seu filho pequeno e seu filho adolescente e tire o sábado para namorar sua esposa, seu marido. Posso ouvir um amém? Quero ver os comentários aqui, eu quero ver todo mundo dizendo amém. Domingo nós teremos o nosso culto da família e eu fiquei muito feliz de poder trazer esse aviso para todos vocês. Você que não sabia, nós estamos terminando uma série de ministrações sobre família. Todo mês de fevereiro nós falamos sobre família. Então nós falamos sobre tudo que você puder imaginar, a importância do marido, da esposa. Você pode acessar todas as ministrações do nosso canal no YouTube. E domingo é o nosso último culto, é a última mensagem sobre família. E quem aqui sabe que o melhor fica para o final? Quem aqui gosta mais de sobremesa? Não é verdade? Eu vi uma pregação do pastor Ursinho que é muito real. Ele fala que às vezes ele pergunta, vai ter sobremesa? Para saber se ele precisa comer menos, porque o melhor sempre fica para o final. E na última ministração, no domingo, nós vamos ter os 2 líderes dessa casa, o apóstolo e a apóstola. Eles vão estar ministrando juntos. A gente vai chover de perguntas na vida dos nossos líderes. A Ayrton e a auxiliadora, no domingo, vão estar pregando juntos aqui ao mesmo tempo. Vai ser algo diferente, uma proposta diferente para o nosso culto, mas eu tenho certeza de que você não vai querer perder, ouvir. Nós vamos dar risada, nós vamos aprender e, se Deus permitir, vamos chorar também na nossa última ministração sobre família. Amém? Quantos estão animados para ouvir a palavra de Deus? Quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus. Livro de Hebreus. Eu quero confessar para vocês que fiz um pedido muito
muito particular para os apóstolos. Eu pedi para não estar ministrando nessa série de mensagens sobre família. Eu pedi para não ministrar, porque nós já estamos sendo ministrados por pessoas com muita experiência de família. Eu acho extremamente importante, uma das coisas que a Bíblia ressalta é que o ministro de Deus, ele deve ser experimentado. O apóstolo Paulo deixa claro para Timóteo que todo aquele que ministra a palavra de Deus, ele deve passar por um período de experiência. Então nós já estamos sendo ministrados por pessoas muito experientes a respeito de família. Eu ainda sou recém-casado, tenho 1 ano e 5 ou 6 meses de casado, então não ainda estou ministrando sobre família. Eu estou aprendendo muito, eu pedi para aprender, eu pedi para ouvir as ministrações. Mas hoje à noite eu não queria falar com vocês a respeito da minha experiência como marido, porque ainda sou inexperiente, ainda preciso aprender com as ministrações do pastor Juliano domingo passado, que ministrou muito a minha esposa, ministrou muito meu coração. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de família, mas uma bênção que Deus nos deu. Se você não entende que família é um presente de Deus para o homem, você precisa entender algo. Se família não fosse algo tão abençoador, Deus não faria questão de, uma vez que alguém se converte a Jesus Cristo, ele seria presenteado com uma nova família. E hoje à noite eu quero falar com você a respeito de uma bênção. Uma bênção. Eu vou falar pela terceira vez, uma bênção que nós temos, que é a nossa família na fé. Eu quero falar com você hoje à noite sobre família na fé. Uma bênção que talvez você nem pare para pensar que você tem, desfruta e é tão abençoado como a sua família na fé. Tá ok? Então eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 10 e vá comigo no versículo 25. Os cultos de quarta-feira são mais ensinos, sim ou não? Esse é o culto do apóstolo Ayrton, não é? Então, o nosso propósito de quarta-feira geralmente é fazer uma mensagem, um estudo. Um estudo. Então, hoje não vai ser muito uma pregação, mas muito mais um estudo junto com você. Nós vamos ler muitos textos. Por causa do tempo, se você for bom de referência, ou se você está com seu celular, for rápido, vá junto comigo. Mas se você tem dificuldade de achar, acompanhe comigo, vai aparecer na sua tela, vai aparecer aqui com a gente. Porque quantos sabem que a maior bênção que nós temos hoje é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Um dos grandes defensores da fé da atualidade, ainda vivo, Paul Washer, uma vez disse uma frase incrível, que ele disse: você não deve frequentar a igreja mais perto da sua casa. Frequente a igreja mais perto da Bíblia. Nós devemos entender que a Bíblia é que faz isso aqui valer a pena. Então hoje nós vamos ler muito a Bíblia, tá ok? Vocês já estão comigo? Podemos começar? Então hoje nós vamos falar sobre família na fé. E eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 10, versículo 25. O escritor de Hebreus diz: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Posso ouvir um amém? Quero que você abra também comigo em mais um texto, em Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, no versículo 10. A palavra de Deus diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos. Diga comigo, todos. Isso inclui todas as pessoas difíceis, complicadas que nós temos que lidar. Ele diz: todos os momentos em que nós tivemos a oportunidade, no seu trabalho, na sua casa, na rua, na fila do banco, sempre que você ver uma oportunidade de fazer o bem, ele diz que nós devemos fazer isso a todos. Mas o versículo termina dizendo, vírgula, especialmente aos da família da fé. Especialmente aos da família da fé. Nós podemos dizer
E eu, como uma geração mais nova, dessa geração Nutella, que cada vez mais o mundo progride para ser mais individualista. Cada vez mais as coisas caminham para que você se desenvolva como alguém individualista. Onde você se preocupe cada vez mais com o seu carro, com a sua conta de luz, com os seus filhos, com o seu trabalho, com a sua roupa, com as suas férias, com seus desejos, com suas vontades, tudo seu. E cada vez menos nós aprendemos a nos preocupar com aquilo que é do próximo, com aquilo que é do outro. Ao ponto de cada vez mais a internet, que pode ser uma bênção de Deus, separar familiares que moram dentro da sua própria casa. Quantas vezes um pai ou uma mãe tem extrema dificuldade de se conectar com seu filho que mora debaixo do mesmo teto. E parece que o filho dele se conecta com todo mundo através do celular que você deu, e você se arrepende tantas vezes, e quando você vai tentar tirar do seu filho, parece que o menino surta. Onde nós nos conectamos com tantas coisas, aparelhos, programas, jogos, filmes, mas não conseguimos nos conectar com pessoas. Cada vez fica mais difícil de se colocar no lugar do outro. Ser tolerante, paciente, bondoso, como Jesus foi. Eu também, assim como você, quando chego em um lugar, eu geralmente não gosto de esperar muito. Não gosto de fila. Toda vez que você vai em algum restaurante, eu tenho certeza que o seu desejo é chegar lá e falar: olha, eu quero uma mesa para 3, para 4, para 8, né? Para 8, para 10. Tem gente, né, Felipe, de Minas Gerais, para 15. E você ouvir assim: tem uma mesa pronta, e você já ser recebido. E assim que você come, você quer pagar e ir direto para sua casa. A vida é cada vez mais corrida e a gente não gosta de parar nos lugares. E a igreja também sofre com isso. Muitas vezes, eu já brinquei algumas vezes aqui na igreja, você vem para o culto, quando você vem presencial, e você procura chegar na metade do louvor. Você se programa para chegar atrasado, e aí você busca às vezes aqui o lugar mais facinho para você sair fora. Você chega, não cumprimenta ninguém, não conversa com ninguém. Quando o pastor geralmente falava: fale para a pessoa que está do seu lado, você odiava. Ou negócio que dá raiva, né? Fale para o irmão que está do seu lado, você fala... E você sai mais rápido que o papaléguas. Ou você que é igreja online, você que se conecta nos cultos, talvez nem queira comentar. Você nem quer comentar porque você não quer que ninguém veja o seu nome. Ou seja, você não se conecta com o corpo de Cristo. E você não se aliança com a família de que Deus preparou para você. Mas a Bíblia, assim como ela diz em Hebreus, nós devemos ter a certeza de que devemos congregar. Nós não podemos parar de frequentar, de participar da família de Deus, como é o costume de alguns. E ele diz especialmente quando nós percebemos que o tempo de Deus está cada vez mais rápido. Confesso que não sou extremamente alguém da escatologia, não sou alguém extremamente dizendo que Deus vai voltar rápido ou não, não sei, mas eu quero confessar que eu também acredito que Deus está com o controle poderoso dele, apertando aquele botãozinho para ir mais rápido, sabe? Clicando para acelerar um pouco as coisas. Por isso, exatamente nesse momento, onde nós percebemos que cada vez mais o final se aproxima, é aí que eu e você não podemos parar de congregar como família de Deus. E eu quero rapidamente com você, em um breve estudo, nós iremos sair dentro do horário, falar a respeito disso, desse presente que Deus te entregou, preparou para você, que é uma família na fé. Pessoas, se você
simplesmente passa por aqui, passa pelo vídeo, pula para o próximo, ou se você nos cultos presenciais não se conecta, não fala, não busca uma célula, não busca alguém para ser o seu discipulador, um pastor, quero te dizer que assim como os médicos, quando vão cortar um câncer, eles vão separando do corpo, eles vão tentando tirar cada vez mais, você irá morrer. Porque a nossa vida faz parte de estar conectados. Outro exemplo que Jesus dá é estarmos enxertados na videira que é Jesus. Então, quero que você anote o máximo que você puder. Nós já encerramos a nossa introdução e eu separei o nosso estudo em 3 perguntas muito rápidas, onde nós vamos responder como nós podemos fazer parte da família de Deus. Como que eu faço parte da família? Segundo, nós iremos ver quem faz parte dessa família. E por último, nós vamos encerrar como eu posso experimentar essa família. Porque ainda assim que você entenda como que você faz parte da família de Deus, ainda que você saiba quem está participando dessa família, isso não significa que você está experimentando a sua família. Então, quero rapidamente com você, onde nós vamos falar como eu posso fazer parte dessa família. Como? Se vocês assistiam Grande Família, a família de Deus é muito unida, mas também muito oriçada, complicada, mas ainda assim foi da vontade de Deus que o seu propósito continuasse na ausência física do seu filho, através da presença física da sua família. Foi do desejo de Deus. Então, como alguém pode fazer parte da família de Deus? 3 coisas, eu quero que você anote. 3 coisas que são necessárias para você fazer parte da família da fé. Sangue, fé e batismo. São os 3 requisitos para alguém fazer parte da família de Deus, de fazer parte dessa família na fé. Não é um currículo bom, não é ser bonito, não é ter a sua família, as suas finanças em ordem, não é você ser alguém extremamente disciplinado, não é necessário você ser alguém rico, não é necessário você ser alguém pobre. Os 3 requisitos que nós temos para fazermos parte da família de Deus: sangue, fé e batismo. Eu quero que você abra comigo rapidamente para nós falarmos a respeito do sangue. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 13. Efésios, capítulo 2, versículo 13. Você que está acompanhando pode simplesmente anotar as referências. Diz o seguinte a palavra de Deus: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o quê? O sangue de Cristo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus Cristo. Todos nós aqui temos uma família terrena. Você tem um pai, você tem uma mãe, talvez você tenha tios, talvez você tenha tias, talvez você tenha irmãos, primos, avós você necessariamente tem. E o que é que nos liga? O que define a nossa família? O sobrenome, vocês já sabem que recentemente pode mudar do jeito que você quiser, não é? Até mesmo pessoas que não gostam do seu nome, talvez um nome com erro, pode mudar o seu nome. E é engraçado quando você vê, você está no churrasco da sua família, como tem tanta gente parecida, mas ao mesmo tempo tem tanta gente diferente, sim ou não? Você já experimentou isso num churrasco da sua família, numa reunião de final de ano?
Aí tem aquelas tia que fala mal de todo mundo. Aí tem a tia que gosta de tirar as fotos. Você está querendo comer, a tia fica, vem cá, e fica tentando tirar foto. Aí tem os meninos que não quer falar com ninguém, que é quietinho. Aí tem a criança que corre. Quantas vezes você olha para uma pessoa, ou os pais, né? Você que é pai ou mãe e tem mais de um filho, eu acho tão engraçado que você com certeza tem essa experiência. Cada filho é diferente. Eu vi um grande pregador fazendo uma piada, pregando a respeito de família. Ele falou, cara, eu tenho 3 filhos, mas eu fico abismado como cada um deles veio diferente, porque o fator que eles vieram é comum. Não é verdade? Eu não sei que a minha esposa, não sei para onde ela foi, mas um é quieto, o outro... eu gosto de brincar, né? Os signos evangélicos, né? A gente não é escorpião nem nada, mas a gente tem os signos. Um é fleumático, um é sanguíneo, cada um tem o seu jeito, não é? E ainda assim são da mesma família. Mas o que é que define a sua família, seu tio, seu pai? O seu sangue. No seu sangue, não é nem a sua cor. Às vezes um sai mais moreninho, outro mais branquinho. Às vezes vem um albino de repente na família, um olho verde, um olho claro. Mas dentro de você existe algo correndo nas suas veias, que tem uma memória genética que te liga ao seu pai e à sua mãe. Se alguém tirar o seu sangue, ela vai poder olhar e falar assim, ele é filho desse e ele é filho daquele. É o seu sangue que te liga com a sua família. É o seu sangue que carrega você até os seus ancestrais. É o seu sangue. Por isso, a família de Deus não é diferente. A família da fé, o que nos une é um sangue. O que faz de mim e de você, de nós, irmãos e irmãs, é o sangue de Jesus Cristo. A família de Deus, ela é unida também por sangue. O sangue de Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer que nós fomos salvos, não por ouro ou por prata. Comprar você, meu querido e minha querida, não foi um investimento do lucro, do balancete final de Deus. Não, a Bíblia diz que nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. O sangue de um cordeiro imaculado, perfeito, que foi derramado na cruz para que eu e você pudéssemos ser feitos filhos de Deus, aproximados mediante o sangue. O escritor de Hebreus também vai dizer que através do sangue de Jesus nós temos um novo e vivo caminho, onde nós podemos chegar até a presença de Deus. O sangue de Jesus. Por isso você vai entender o propósito da ministração de hoje. Eu quero te lembrar as bênçãos que você tem na família, que Deus te deu. Através do sangue de Jesus. A segunda coisa para fazer parte da família de Deus é fé. Diga comigo fé. Abra comigo em Gálatas. Gálatas, capítulo 3. No versículo 26. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. A palavra de Deus diz o seguinte: todos vocês são filhos. Diga comigo, filhos. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante a fé. Um fator comum que todos nós temos. Talvez você goste do Corinthians, talvez você goste do Palmeiras, talvez você goste de acordar cedo, talvez você goste de dormir um pouquinho mais, apertar o alarme para postergar. Talvez você prefira amanhã, talvez você prefira à noite. Talvez você goste do chu. O manto, para você, culto bom é quando a gente roda, berra. Talvez você goste de uma palavra mais densa, um estudo com textos, início e fim. Talvez você goste mais de profecias. Talvez você goste de louvor alegre. Talvez você não goste de louvor alegre, você gosta de vir e chorar. Mas o fator comum que nós devemos ter é a confiança em Jesus Cristo. É a fé. E cremos que Jesus Cristo é suficientemente aquilo que precisamos para fazermos parte da família de Deus. Confiar e ter fé em Jesus. Isso não pode faltar. E a terceira coisa,
Vale mencionar também, caso você queira estudar mais na sua casa, nós falamos a respeito do sangue, que faz de nós a família de Deus. Por isso, meu querido, não fique procurando dentro da igreja grupinhos. O apóstolo Paulo vai combater isso na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, a respeito das divisões na igreja que não podem acontecer. Nós não devemos ficar procurando grupinhos que concordem, ache tudo que eu acho, tudo que eu acredito, que eu concordo, que eu aceito. Não. A palavra de Deus vai dizer a respeito da multiforme graça de Deus. Vocês já leram isso? Essa expressão, a multiforme graça de Deus, ou seja, não é um pecado em si, esse desenvolvimento que deu na história do cristianismo, que foi um movimento denominacional, principalmente a partir do século XV, isso não foi um pecado, porque ainda assim continuamos sendo igreja de Deus, desde que os pilares da fé não sejam ultrapassados. Vocês entendem isso? Por isso é da vontade de Deus que o seu corpo tenha os presbiterianos, tenha os batistas, tenha os pentecostais, tenha os carismáticos. Todos nós somos família de Deus através do sangue e através da fé em Jesus. Essa confiança de que aquela morte daquele homem foi real e ela foi o pagamento, aquilo que ele estava pagando e sofrendo por nós, e que de fato ele ressuscitou e hoje está vivo nos céus. Tanto que a Bíblia vai dizer que Abraão é o nosso pai na fé. Tiago vai escrever isso, Romanos 4 também, o apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso. E eu quero encerrar esse primeiro tópico, nós só temos 3, o batismo. 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 O batismo sempre foi, na história da igreja, o marco inicial da entrada de uma pessoa na família de Deus. A iniciação de uma pessoa na igreja, no corpo de Cristo, sempre foi o batismo. O batismo. Jesus Cristo deixou extremamente claro isso quando ele ordenou que todos aqueles que são seus discípulos, que estão entrando nessa família de Deus, eles devem o quê? Pregar o evangelho, fazer discípulos de todos os povos, de todas as nações, ensinando a obedecer tudo aquilo que ele prometeu, que ele ensinou, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo. Batismo. Batismo não é algo secundário na vida da igreja. Batismo não pode ser considerado um assunto periférico no assunto daquilo que nós pregamos. Batismo é essencial, marca o novo nascimento de uma pessoa, o comprometimento que ela tem de seguir a Jesus Cristo público. Por isso, você que está assistindo online, você presencial, todos nós, que talvez você se identifica como evangélico, vai para a igreja, mas nunca se batizou, meu irmão, você precisa se batizar, porque pelo simples fato de não se batizar, você não está obedecendo o mandamento de Jesus, certo? O batismo sempre foi essa ingressão. É interessante ver que o batismo, ele passa por várias me fugiu a palavra, controvérsias, onde nós podemos debater a respeito de imersão, a respeito da palavra se o batismo certo é imersão, se a aspersão também é válido. Nós praticamos aqui o batismo por imersão, mas também nunca invalidamos nos nossos ensinos a aspersão para o batismo. Nós defendemos o batismo não como criança, mas quando a pessoa já tem uma idade de confessar os seus pecados e se arrepender, ok? Mas o batismo sempre foi essencial para aqueles que querem fazer parte da família de Deus. O batismo, onde nós morremos com Jesus Cristo. E quando nós saímos daquelas águas, nós somos uma nova criatura. Se você quiser ver mais a respeito disso, você pode ler em João, onde Deus, logo no começo do Evangelho, ele vai falar com Nicodemos, e ele fala a respeito da necessidade de você se batizar, nascer de novo. Mas agora, já partindo para o meio, para o encerramento da nossa mensagem, quem faz parte dessa família? Você está aí já no meio da bagunça, você já está sendo convidado para os churrascos, todo domingo à noite tem churrasco com a família de Deus. A gente vem aqui oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, então todo domingo tem churrasco aqui. A gente precisa arrancar, tirar os nossos pecados, a gente lava as mãos, aqui é um churrasco, então você já está lá no meio. A pergunta é, quem faz parte da família de Deus? Quem faz parte? Quem que está nesse negócio? E eu quero te dizer que isso significa bênção para a sua vida. Se você entender que a família de Deus é algo incrível para se fazer parte, que é uma bênção que nós temos,
Se você não entendeu ainda, você vai entender agora. Porque nessa família, o pai é quem, gente? É o próprio Deus. Hierarquicamente se falando a respeito de uma ideia tradicional de família, no ápice, no topo de toda autoridade, de todo respeito, aquele que provê, que é o máximo, não em simplesmente valor, como se o homem tivesse mais valor intrínseco do que a mulher, porque nós vemos na criação de que Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, por isso o nosso valor é igual, sim ou não? Vocês entendem isso? E nessa família, no topo de todas as coisas, está o nosso Pai. E na família da fé, nosso Pai é o próprio Deus. Gente, quando nós estudamos e nos aprofundamos nisso, você surta. Você surta. De entender que Deus, o Criador dos céus e da terra, quando você vai lá em Gênesis 1 e você lê Elohim, quando você vê essa palavra, onde nós vemos Deus parando o sol para que o povo lutasse, Deus abrindo o mar vermelho, quando você vê Deus confundindo os exércitos dos inimigos, quando você vê Deus chamando os profetas para olhar para um vale de ossos secos e fala, profetiza, quando você vê Deus levantando e chamando Samuel, quando você vê Deus se envolvendo com seu povo, quando você vê Deus fazendo todas aquelas coisas, e de repente você ouve e precisa entender que esse Deus eterno, que não teve nenhum tipo de início e ele não tem nenhum tipo de fim, ele que não está preso ao tempo, mas ele é fora do tempo, incriado, ele não é feito de matéria, mas ele é algo além, não há nada que possa dimensionar o nosso Deus. Nós não podemos falar aqui está Deus e aquele mudou, porque a Bíblia diz que ele não muda e ainda assim ele se revela de tantas maneiras. Um Deus que a Bíblia diz que chama as estrelas pelo nome, cada estrela ele chama pelo nome. A Bíblia diz de um Deus que ele chama à existência coisas que não existem, como se elas já existissem. Um Deus que criou os céus e a terra através do poder da sua palavra, e a Bíblia diz que esse Deus, ele de repente é o nosso Pai. Nosso Pai. Nosso Pai. Jesus Cristo revolucionou o entendimento do contexto em que ele estava inserido na nação de Israel, quando ele de repente ensina os seus discípulos em Mateus 6 a orar, e ele disse, quando vocês orarem, eu quero que vocês digam o quê? Pai Nosso. Pai Nosso. Você não deve e você não pode continuar a sua vida como se você estivesse diante da presença de um Deus indiferente àquilo que você passa, um Deus que não se preocupa com o seu bem-estar, um Deus que simplesmente te deu vida. Essa ideia deísta que foi promovida principalmente no século XVIII, que ainda permanece até os dias de hoje, de um Deus relojoeiro que deu a corda no mundo e soltou o mundo para suas leis, e ele simplesmente se ausentou, mas ele não se envolve com a nossa vida, não. O nosso teísmo prega um Deus envolvido, amoroso, que ele tem paixão pelos seus filhos e cuida de nós, ao ponto de Jesus Cristo, ele que é a imagem exata do Deus invisível, quando nos ensina a orar, ele diz que nós devemos orar, Pai, Abba, que em muitos contextos é uma palavra não somente de pai, mas uma palavra carinhosa, como se fosse papai. Jesus Cristo, em todo o seu ministério, sempre orava, Pai. A única vez em que nós vemos Jesus usando a palavra Deus é na crucificação por nós. Quando ele diz, Deus meu, por que me abandonastes? Mas todo o seu ministério, nas orações públicas de Jesus, ele ora, Pai. Mas eu quero te dizer que Deus sempre quis se envolver com a humanidade dessa maneira. Não foi algo novo. Eu quero ler para você um texto rapidamente em Salmos. Salmos. A paternidade de Deus não começou no Novo Testamento. Salmos, capítulo 103, versículo 13.
se você quiser simplesmente anotar, mas preste atenção nesse texto de Davi, um salmo davídico. E, gente, ele ora, ele canta dizendo: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Assim como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Na família de Deus, Ele é o Pai. É exatamente por isso que o inimigo trabalhou desde a queda, e ele continua trabalhando até o dia de hoje, para ferir a imagem de pai. De pai. Eu não quero passar nenhum tipo de número incorreto ou informação errada, mas se nós formos estudarmos os índices de filhos que nasceram sem uma figura boa de pai, é assustador. Assustador. Parece que o inimigo faz questão de atacar a família. E ele tenta de todas as formas tirar e roubar de cada um de nós a ideia de um pai. Pais abusivos, pais que traíram as suas esposas, que não passam a imagem de constantes, fiéis, pais que trabalham demais, pais ausentes, que trabalham tanto que não têm tempo para ensinar os seus filhos a ler, pais que foram embora, pais. Mas um dos textos mais lindos que Jesus também diz, logo em Mateus, no Sermão do Monte, Mateus 7, ele diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei na porta e abrir-se-lhe-á, porque todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, lhe será aberta. Ora, se vocês são maus, quando o seu filho te pede um pão, você dá para ele uma pedra? Se o seu filho te pede um peixe, você vai dar para ele uma cobra? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Literalmente, Jesus é tão ousado que ele faz uma comparação. Ele diz: eu sei que vocês não têm pais bons, eu sei que alguns de vocês são bons e fiéis, mas eu quero que você pense no melhor pai. Se ele, que ainda é mau, faz boas coisas, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Deus é melhor pai do que o seu pai. E Lucas, no capítulo 11, ele conta o mesmo versículo, mas o evangelista, ele altera um pouco, e ele diz que Jesus disse que quanto mais o nosso Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Deus é nosso Pai. A segunda coisa, só para a gente ir rapidamente, e a mãe? Quem que é a mãe nessa família? A Bíblia não nos ensinou, e a Bíblia nunca fez questão de revelar alguma parte da Trindade com os conceitos de mãe. Existem sim alguns textos que pegam qualidades da mãe e atribuem ao próprio Deus. Quando o próprio Deus diz ao povo de Israel: olha, se uma mãe que está amamentando consegue esquecer o seu filho, eu não vou fazer isso. Ainda que essa mãe esqueça o seu filho, eu não farei isso. Ou como Jesus diz, um exemplo tão lindo, que ele diz: olha, assim como a galinha fica tentando juntar os seus pintinhos para perto de si, eu também tento fazer a mesma coisa. Mas a Bíblia, ela nunca fez questão de revelar nenhuma parte da Trindade como mãe, tá ok? Algumas pessoas, não muitos, mas tentam forçar a ideia de que o Espírito Santo seria uma imagem de mãe na Trindade, mas mas grandes teólogos, e eu concordo que nós não devemos fazer isso. A Bíblia não fez questão de revelar o Espírito Santo como uma mãe, não faz nenhum tipo de identificação, então nós devemos nos manter no texto bíblico que diz que Deus é o Pai, o Espírito Santo é o Espírito Santo e Jesus é o Filho, em termos dessa maneira.
Mas simplesmente por algo que eu acho legal trazer para nós aqui hoje à noite, a vaga de mãe durante muito tempo na igreja foi ocupada sim. A vaga de mãe na vida, na família da fé, teve sim ocupado, principalmente no desenvolvimento que foi acontecendo a partir do século III, na veneração dos santos, onde nós que somos protestantes acusamos isso como pecado, como uma idolatria, onde pessoas veneram imagens e pessoas. Foi muito difundido a vida de Maria, mãe de Jesus, como sendo a mãe de todos nós. A Igreja Católica venera e respeita muito, nós também respeitamos, mas não colocamos a mãe de Jesus como sendo a mãe de todos. Maria não é a nossa mãe, ok? E outro conceito que durante muito tempo foi propagado a respeito da mãe, nessa ideia de família da fé, foi como sendo a própria igreja, como a própria igreja. Durante muito tempo foi ensinado como a igreja tem esse papel de mãe na vida dos membros da família. Nós, como protestantes, também não continuamos muito esse ensino, mas eu acho muito legal o ensinamento de um grande homem, se vocês gostam de história, Cipriano de Cartago. Ele foi um dos pais da igreja, e ele escreveu uma tese sobre a unidade da igreja. Ele viveu no século III, e eu acho muito legal, vou ler para vocês aquilo que ele disse. E o ensinamento de Cipriano de Cartago, ele foi um bispo no norte da África. Se você tiver um pouquinho de imagem, no norte da África, ele foi um bispo que viveu talvez nos piores momentos da igreja, onde ele viveu no final, bem nos últimos momentos, onde teve as maiores perseguições aos cristãos. Ele, na verdade, foi morto como mártir, e ele disse o seguinte: a esposa de Cristo não pode se tornar adúltera. A esposa de Cristo não se pode tornar adúltera. Ela é incorruptível e casta, conhece só uma casa, observa com dedicado pudor a inviolabilidade de um só tálamo. É ela que guarda para Deus e toma partícipes do reino dos filhos que ele gerou. Aquele que, afastando-se da igreja, vai se juntar a uma adúltera, fica privado dos bens prometidos à igreja. Quem abandona a igreja de Cristo não chegará aos prêmios de Cristo. Torna-se estranho, torna-se profano, torna-se inimigo. Não se pode ter Deus como pai quem não tem a igreja por mãe. Como ninguém se pôde salvar fora da arca de Noé, assim ninguém se salva fora da igreja. Esse ensinamento ainda hoje gera muito debate, muito debate. Eu preciso estar na igreja para ser salvo? A resposta é não, e a resposta é sim. Se você está perguntando, eu preciso ir na igreja para ser salvo, e quando você diz isso, você tem em mente frequentar um culto religioso, isso te garante uma salvação? A resposta é não. Mas se você tem em mente que você pode ser salvo sem ter nenhum tipo de vínculo com uma igreja, ainda que seja local, a igreja católica, a igreja geral, toda a igreja de Cristo universal, a resposta é sim, você precisa fazer parte dessa família. Porque a Bíblia deixa muito claro que todos que são salvos, eles são inseridos, colocados. Uma frase que eu não sei quem foi o ator, mas eu acho muito incrível. Você que escolheu Deus como pai, você não tem esse privilégio de escolher irmãos. Você não tem esse privilégio de escolher os irmãos, não. O filho, nós temos claramente que é Jesus Cristo. Na família de Deus, Jesus é o Filho. E uma das coisas mais lindas que você pode estudar na Bíblia é que a Bíblia nos mostra Jesus como duas coisas. A Bíblia vai ensinar você vai ver algumas vezes a Bíblia chamando Jesus de unigênito. Unigênito. Ou seja, Jesus era o único Filho de Deus. Mas depois a Bíblia fala várias vezes Jesus como sendo o primogênito. Como sendo o primeiro de muitos. Por isso Jesus, ele é esse irmão mais velho para todos nós. Jesus é o nosso Deus e o nosso Senhor. Ele foi o primeiro, primogênito entre muitos a ser ressurreto. Ele que ressuscitou para nunca mais morrer. Ele é a primazia de todas as coisas. O nosso Senhor, o nosso amor. Ele é aquele que nós esperamos. E para nós encerrarmos, rapidamente, eu vou pular a respeito dos irmãos, porque você vai ter que lidar com os irmãos que você tem. Mas eu quero encerrar a mensagem de hoje à noite
Porque, como eu falei, às vezes a gente... não, eu entendo, legal, pô, que bênção, bacana. Mas ainda assim a gente não experimenta a família de Deus. Às vezes a gente experimenta um culto, uma série de mensagens, a gente experimenta uma vigília, mas a gente não experimenta família da fé. E eu vou encerrar com 2 coisas para que você possa experimentar, literalmente começar a viver no ano de 2021, essa bênção que nós temos de ser família. Família. E a primeira coisa que você precisa ter em mente, esse eu quero que quero que você abra junto comigo, você vai precisar ser real. Você vai ter que ser real. Abra comigo, nós só vamos ler mais 2 textos, já estamos encerrando. Tiago, a carta do apóstolo Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, vá comigo no versículo 16. Versículo 16. Todos já acharam? Quero que você preste muita atenção nesse encerramento do nosso estudo. Nós rapidamente vimos 3 coisas para você fazer parte da família de Deus: sangue, fé e batismo. Nós também estudamos a respeito de quem está fazendo parte dessa família. Quem que está nessa casa aqui? Quem está nessa bagunça? Nós vemos que Deus é o nosso Pai. Nós vimos também que Jesus é esse Filho, esse homem que nós seguimos. E nós temos muitos irmãos em Cristo. E agora, como que eu posso experimentar isso? Eu não quero só ir na igreja. Como que eu posso viver isso mesmo? Eu quero que você seja real. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Um dia eu estava com um grupo de jovens lá em casa, nós estávamos fazendo uma célula, e eu peguei, parei, todo mundo falou assim: olha, eu quero falar a coisa mais verdadeira de toda a célula, vocês não lembrar de nada, eu quero que vocês lembrem de uma coisa: vocês só vão ficar indo na igreja, voltando do culto, e não vão ser mudados, se você não abrir o seu coração. Quantas vezes a gente põe a culpa em todo mundo da igreja? Pastor não me liga, ninguém se importa comigo, ninguém me busca, ninguém fala comigo, é todo mundo hipócrita, é tudo grupinho, tananana, e põe a culpa em todo mundo. O pastor não pregou bem, o culto não foi bom, tudo é nos outros. Mas eu falei, talvez o maior culpado seja você mesmo, porque você se arruma, passa um perfume, você está todo quebrado, destruído, você acabou de brigar com seu marido, vocês não estão tendo uma semana boa, você acabou de ter uma notícia horrível, você vai no culto e você não abre a sua boca para ninguém, você não vai até ninguém e fala: eu estou acabado, eu não sei mais o que eu faço da minha família, meu marido me deixou, eu preciso de ajuda, eu não sei cuidar desses meninos, eu quero matar ele às vezes, eu não suporto mais o meu emprego, eu não sei o que eu faço, eu não consigo ler a Bíblia, e você não pede por ajuda, você não confessa os seus pecados, você não se abre. Como que você vai experimentar a família de Deus se você vem aqui como um visitante, como alguém que não se abre? As pessoas que fazem parte da sua família, principalmente da sua casa, elas sabem a hora que você acorda, elas já sentiram o mau cheiro quando você esquece de escovar o dente, quando você é casado, aí é que o negócio vira doido mesmo, a intimidade. Vocês vivem a vida juntos, vocês sabem seus dias ruins, você sabe no calendário quando o negócio vai virar para sua esposa, o negócio não vai ser bom daqui uma semana, você sabe porque vocês convivem, vocês estão juntos, vocês se abrem, vocês choram. E como que nós vamos experimentar a família se as pessoas vêm no culto e elas fingem que está tudo bem? Está tudo bem. É a mesma coisa que você ir no escritório de um médico. Fala: e aí, tudo bem? Tudo. Como é que tá as coisas? Tá tudo bem. Não? Mas está sentindo alguma coisa? Alegria, paz. Mas assim... Mas está doendo? Doendo, eu tenho a vida.
saúde, Deus dá, o resto a gente corre atrás. Meu querido, você veio até aqui, eu sou um médico, seu escritório médico, você veio aqui para quê? Não, só para vir, dizer que está tudo bem. Então tá bom, me receita alguma coisa. Tem mal olhado? Não, sal grosso tem em toda a minha casa lá, tá tudo bem. Então não vou te receitar nada, vai com Deus. Faz sentido isso? Se você está indo no médico, é porque ou você está passando por algo, ou você quer se precaver de algo. Fala, olha, eu estou ficando velho, quero dar uma checada. Olha aqui, puxa meu sangue, faz uns toques aqui, vê como é que está minha coluna. Eu quero ser examinado, eu quero ser tratado, eu quero viver muito, eu preciso de alguém, eu preciso de um remédio, eu preciso de uma instrução, eu preciso de algo. E quantas vezes a gente vem até a presença do Deus Todo-Poderoso, nosso Pai que pode nos curar, e temos irmãos aqui do lado para confessarmos nossas preocupações, ligar num dia ruim, e nós não fazemos. Então, como nós podemos experimentar a família de Deus? Você vai ter que ser real, amigo, real, honesto, franco. Você vai ter que mostrar que você se ira com facilidade, você vai ter que mostrar que você é rancoroso, você vai ter que mostrar, falar assim, olha, eu sou fofoqueira mesmo, eu gosto de Big Brother, amo falar da vida das pessoas, eu gosto, e eu preciso de ajuda, colocar um piercing na minha língua para doer, para não falar mais. Nós precisamos ser honestos aqui, porque senão como nós seremos curados? Uma das coisas mais lindas que você vai ler nesse livro aqui, todo poderoso e lindo. A Bíblia diz que se nós confessarmos o nosso pecado a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos lavar, nos fazer puros de toda iniquidade. Mas quando a Bíblia fala de cura de pecado, ela diz que nós devemos confessar aos outros. Cara, eu estou pecando, estou fazendo tudo de errado. Confessou para Deus? Sim, beleza. Agora vai confessar para alguém, para você ser curado, para você compartilhar a sua dor. E a última coisa de hoje à noite, como que você vai experimentar a família de Deus? Sendo real e, por último, você não sendo um cliente. O último texto de hoje à noite, vá comigo em Colossenses. E eu quero que você vá comigo no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Quem já achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: portanto, como um povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Versículo 13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Você não vai poder ser cliente. Você não vai poder simplesmente vir frequentar a igreja e ficar recebendo, e você não ajudar pessoas, participar da vida de alguém, orar com alguém que está sofrendo, vir para limpar, arrumar a igreja quando estiverem precisando, pintar, fazer algo. Porque o objetivo de Deus não era abrir um shopping, onde nós poderíamos vir aqui, escolher o que nós queríamos, comprar, ir para a nossa casa e viver a nossa vida. Jesus nunca quis abrir um shopping. Jesus quis começar uma igreja de pessoas envolvidas, não clientes, que vêm, consomem e vão. E se elas não tiverem aquilo que elas querem, se vê alguma coisa diferente daquilo que elas estavam pedindo, elas devolvem, pedem o dinheiro de volta e vai para a próxima empresa. Deus nos chamou para sermos família, porque Deus corrige, Deus exorta. Quero que você se coloque de pé no seu lugar, você que está acompanhando em casa. Quero rapidamente orar junto com você. Quero convidar mais uma vez para vocês voltarem no domingo. Vai ser a nossa última mensagem a respeito de família. Espero que Deus tenha ministrado no seu coração e que
no todo, você se sinta chamado mais uma vez para rever esse conceito de família da fé que nós temos. Essa bênção e privilégio que nós temos de congregar, estar com pessoas. Um grande pastor, eu não me lembro se foi o pastor Lipão, na verdade foi o Douglas Gonçalves, pastor do Jesus Cop, família do Jesus Cop, aqui no interior de São Paulo também. Ele disse que é incrível, a igreja nunca erra. Ele falou assim, a igreja nunca erra. Quando a igreja acerta com você, ela te abençoa. Mas quando a igreja erra com você e ela vai errar, ela te treina, ela te forja. Quando os pastores dessa igreja, os líderes, acertarem com você, nós estamos te abençoando, sendo pastores, cuidando de vocês, orando, te guiando na sua vida. Mas quando os pastores dessa igreja, os líderes, errarem com você, falharem, te decepcionarem, ainda assim, Deus em sua soberania está fazendo o trabalho dele, te treinando, trabalhando perdão, humildade, respeito. Deus quer que você viva em família. E acho que o convite de Deus, nessa série, falando sobre família, mas também família da fé, que a gente venha viver isso. Feche seus olhos para nós fazermos uma breve oração. Nesse momento eu quero que você comece a falar com Deus, algo que Ele falou contigo. Se você precisa se arrepender, porque você sabe que está distante da família de Deus. Talvez você frequenta, mas não tem sido família. Se você guardou rancor de algum irmão seu e por isso se afastou. Se você tem dificuldades de pedir perdão a alguém ou de perdoar algo que te fizeram. Se talvez você tem dificuldade de enxergar a Deus como seu Pai. Um Pai amoroso, Pai misericordioso. Senhor Jesus, nesse momento nós oramos como igreja, Deus. Nós oramos como sua família. Pai, nós te pedimos que o Senhor venha com a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder sobrenatural através do Espírito, que venha ministrar aos nossos corações a bênção da família de Deus. Nós queremos ser descendentes de Abraão pela fé, nós queremos ser parte do teu povo, propriedade exclusiva, queremos ser parte, Deus, da noiva de Cristo, nós queremos ser parte do corpo de Cristo, nós queremos ser igreja, família na fé. Nesse momento eu oro para que não venha mais haver divisão no meio do seu povo, Pai, que o teu sangue que fez limpo todos nós, venha nos unir, Pai, que nós venhamos ter o mesmo pensamento, o mesmo coração, que a multiforme graça de Deus, a diversidade no corpo de Cristo não venha ser um empecilho. Nós não queremos ser mesquinhos, Deus. Nós queremos te pedir perdão todas as vezes em que nós criamos divisões, facções, Deus, que geram, Senhor, rupturas no meio da tua igreja, o teu povo, Pai. Nós te pedimos perdão, Jesus, quando guardamos rancor da vida de um irmão na fé. Nós te pedimos, Pai, que venha haver misericórdia, perdão e graça, Senhor. Eu oro pela vida de cada um que tem dificuldade de te enxergar como um pai, com carinho, com bondade e amor. Deus, não é incompatível te enxergar como pai. Nós não estaremos desmerecendo a tua glória, a honra e respeito que lhe é devido, porque tu és um Pai santo, alto. Quem é mais alto do que o Senhor e mais poderoso? Mas ainda assim, tu és um Deus que se envolve, se preocupa, cuida, Deus. Oh, que bênção nós temos em fazer parte do corpo de Cristo. Que alegria que nós podemos fazer parte do teu plano, Deus. Ainda que os nossos irmãos falhem conosco, nos firam e nos machuquem, Deus, é o Senhor trabalhando em nós. Todos nós somos pecadores aqui. Não existe um santo entre nós perfeito. Todos nós estamos sendo santificados, Pai, até que sejamos como Jesus Cristo, o primogênito de todas as coisas. Eu oro, Deus, que essa palavra venha abençoar as nossas vidas. Em nome de Jesus é o que nós oramos. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês aqui presencial. Você que está online também seja abençoado. Que nós venhamos, se o Senhor permitir, nos reunir aqui domingo. Amém? Que o amor do nosso Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a presença e consolação do Espírito Santo seja com você, seu marido, seus filhos e sua família,
todos os dias da sua vida. Amém, amém, amém. Vá com Deus, Deus abençoe.